Reagindo a Yuno Jalilo falando sobre gênero. Então, pessoal, o Yuno recentemente fez um vídeo falando sobre gênero, eu vou estar aqui fazendo um react, né? Fazendo uma análise do que ele diz e se houver algum erro, e eu já adianto que há, porque eu já vi esse vídeo, a gente vai estar fazendo uma correção. Então, aqui eu vou estar apenas respondendo ao Yunus acerca das suas colocações. Então, vamos ver o que ele fala sobre o assunto, né? E mulher trans são homens biológicos? E mulher trans são homens biológicos? Vai lembrar que ele está reagindo aqui a um debate que houve com o Lucas Pavanato, né? Em que, de cara, assim, ele já colocou que mulher trans é um homem biológico. Bom, vou terminar isso daqui e já comento. Sim, eu não acho, a ciência acha. É Não, biologia. não. Sim, sim, sim. Muito obrigado. A gente já vai começar aqui, ó, corrigindo o próprio Pavanato, né, pessoal? Por quê? Porque o que o Pavanato fez aqui, na verdade, é chamado de pleonasmo. Quando ele fala que a mulher trans é um homem biológico, por definição, o homem é uma identidade biológica, como temos aqui, ó, no dicionário, o significado de homem. Então, o que é o homem? É basicamente o macho da espécie humana. Então, pessoa do sexo masculino depois da puberdade, pessoa adulta do sexo masculino. Veja que aqui a gente tem alguns marcadores biológicos, como por exemplo, sexo, até mesmo a própria faixa etária, né? Aqui, ó, depois da puberdade, é uma transformação física, fisiológica e uma faixa etária. Então, na verdade, a identidade de homem já está intimamente ligada, intrinsecamente ligada a uma questão biológica. Portanto, não existe nenhum homem para além da biologia. Veja que geralmente o pessoal fala sobre um homem, uma mulher biológico, é quase como se existisse alguma outra forma de ser homem, ou seja, de repente um homem social. Só que não existe um homem social que seja apartado do homem biológico, porque para o próprio social, o homem é o macho da espécie humana, como eu venho colocando aqui anteriormente, como também aparece aqui nos registros do nosso dicionário, né? Então, o Pavanato já começa com erro ao utilizar essa expressão homem biológico, que nada mais é do que um pleonasmo. Na verdade, todo homem é uma figura biológica. O que é um pleonasmo, né? E já tenho aqui o histórico. O pleonasmo é recurso estilístico que consiste em usar intencionalmente palavras e expressões repetitivas e redundantes para tornar uma ideia mais expressiva, né? Essa expressão homem biológico, mulher biológica, isso aqui é puro pleonasmo. Todo homem, na verdade, é biológico. Não existe um homem que se separe do biológico, mesmo quando você vai entender alguma forma de homem social. Ou seja, um homem que é socialmente reconhecido ou ainda reconhecido pela sociedade. Esse homem, ele ainda é o homem biológico, ou seja, ele é o macho da espécie humana. É só isso que vai ser chamado de homem na sociedade. Se os trans estão tentando mudar isso, como eles ainda não conseguiram, dado que a maior parte da população ainda se refere ao homem dessa maneira, então a gente pode chamar que a linguagem que eles utilizam é basicamente um dialeto, porque essa linguagem existe entre eles mesmos, ninguém considera isso, só eles. Então, se existe algum homem social para além do biológico, é só para eles que existe, assim como também com a mulher. Já que, no geral, aqui, homem vai estar ligado a uma identidade biológica, né? E aqui é o dialeto, é basicamente a variante local, linguística variante local ou regional de uma língua, que se distingue em relação à língua padrão pelas especificidades a nível da pronúncia fonética do vocabulário, lexo, né? Veja, vocabulário. Então, para a comunidade LGBT, homem ganha um outro significado. Então, essa ideia de um homem trans e de um homem cis, etc, etc, isso não existe para a maioria da população. Se você perguntar o que é homem trans, o que é homem cis, provavelmente ninguém vai saber responder. Se não, aquelas pessoas que têm alguma relação com a comunidade, faça parte dela ou a conheça mais profundamente, né? Ou mais intimamente. Então, essa linguagem que existe algum homem que seja apartado da identidade sexual, né? Ou seja, da identidade biológica, só existe para a comunidade LGBT. Vamos seguir então com o resto do vídeo aqui. Meu nobre, pela tua opinião, ela é muito interessante e curiosa. No entanto, a biologia não se resume a uma palavra. Ela trabalha com múltiplos níveis: cromossomos, gônadas, hormônios, genitália, características secundárias e, mais recentemente, neurodesenvolvimento. Na verdade, apesar disso, vou deixar ele terminar aqui para a gente falar direitinho sobre esse assunto, sobre essa questão do sexo ser ou não binário, né? A própria literatura médica reconhece que o sexo não é estritamente binário em todos os casos. Pessoas intersexo existem, com variações cromossômicas como XXY, XX0 ou insensibilidade androgênica. Isso está documentado em manuais como o da World Health Organization e em classificações diagnósticas. Beleza, a gente pode parar para falar aqui. Aqui eu vou estar apenas reforçando o que eu já falei, né? Essa ideia de que o sexo ele não é binário. Sim, o sexo é binário. O que é o sexo? Sexo é o mecanismo de reprodução das espécies, portanto chamadas de sexuadas, ou seja, que possui o sexo ou que realiza sua reprodução através do sexo, né? Então, o que é o sexo? O mecanismo de reprodução da espécie. Como é que essa reprodução acontece? Ela acontece principalmente através da fecundação,
que é quando você tem a célula reprodutiva do macho penetrando na célula reprodutiva da fêmea. Veja que sexo, enquanto esse mecanismo, a gente vai ter alguns elementos que os constituem, que fazem parte dele. Quais são esses elementos? Especialmente a figura do macho e da fêmea, com os seus respectivos gametas, ou seja, suas respectivas células reprodutivas, né? Então, nesse caso, só tem duas formas de sexo, o macho e a fêmea. Por quê? Porque só existe a célula reprodutiva masculina e a célula reprodutiva feminina. Não existe nenhuma terceira célula para poder originar um terceiro sexo. Sexo é binário, porque se resume a isso daqui. Então, quando a gente está falando de reprodução, o que é necessário? Necessário de maneira essencial essas duas coisas, o espermatozoide e o óvulo, que são as células reprodutivas tanto do homem quanto da mulher, respectivamente, né? Veja que a gente muitas vezes vai considerar o sexo para além disso, envolvendo ali questões cromossômicas ou ainda questão de genitália. Só que, na verdade, o cromossomo ele realmente não define. Você pode ter, por exemplo, tem algumas síndromes, né, que você pode ter pessoas XX que são capazes de produzir espermatozoide. Então, nesse caso, o sexo dessa figura é macho. Se o papel dele na reprodução é chegar com a célula reprodutiva masculina, né? Então, isso daí é um macho. Então, a gente não resume sexo ou nem precisa considerar essa questão cromossômica ou genitália. Genitália por quê também, né? Porque hoje em dia você já tem algumas formas de fertilização que não envolve a penetração, né? Não envolve a questão do pênis e da vagina. Você tem fertilização in vitro em que são utilizadas apenas as células mesmo reprodutivas e que são colocadas em útero para poder se desenvolver. Futuramente, quando um útero artificial for criado através da ciência, não vai ser mais necessário a relação sexual, ou seja, a penetração, etc., para você ter a reprodução. A reprodução ela poderá acontecer apenas com as células reprodutivas do macho e da fêmea, né? Então, no futuro pode existir isso. Daí que a gente pode resumir o sexo às gônadas e os gametas, as células reprodutivas, né? Não precisa envolver outras coisas. Então, como é que a gente define o macho? Como aquele que tem essa capacidade ou um potencial maior para produzir as células reprodutivas masculinas, ou seja, espermatozoide. E a fêmea, respectivamente, né? Como aquela que é capaz de produzir os gametas femininos. Então, sim, a gente dá para resumir sexo em binário. O intersexo, ele não é um terceiro sexo. Por quê? Porque ele não vai produzir um terceiro gameta. Ele vai produzir ou um ou outro que vai definir a sua identidade. Vale lembrar que, no caso do intersexo, ele apresenta muitas vezes características sexuais de ambos os sexos, né? Só que, nesse nível primário, não é possível que exista características ambíguas. Ou seja, que, ao mesmo tempo, uma mesma pessoa consiga produzir espermatozoide e óvulo ao mesmo tempo. Muitas vezes pode acontecer de nascer com ambas as gônadas, ou seja, com ovário, é altamente raro, com ovário e com testículo. Só que apenas um desses aí geralmente é funcional, em algum nível, né? Mesmo que não levando à fertilidade, mas é funcional em algum nível. Não chega os dois a produzir simultaneamente, né? Espermatozoides e óvulos ao mesmo tempo. Então, sim, uma pessoa ela só vai ter sempre um sexo, e o sexo é binário, porque só vai ter duas células reprodutivas envolvidas nesse mecanismo de reprodução. Não existe terceiro. Portanto, não. O intersexo não é um terceiro sexo, tá bom? O intersexo ele vai ser macho ou vai ser fêmea, independentemente da genitália dele, independente do cromossomos, etc, etc. Vai ser baseado no papel dele no ato sexual, de fecundação. Ou seja, se ele vai fornecer o óvulo ou o espermatozoide. É isso aí que vai definir. Seguindo então aqui para... como da American Psychiatric Association. Agora, outro ponto essencial é: sexo e gênero não são idênticos. A distinção entre essas categorias foi consolidada nas ciências humanas ao longo do século XX, inclusive por pensadoras como Simone de Beauvoir, que mostrou que a experiência de ser mulher envolve dimensões sociais, simbólicas e existenciais. Mais tarde, Judith Butler aprofundou o debate ao argumentar que gênero também é uma construção performativa moldada por normas culturais. Do ponto de vista médico contemporâneo, associações como a American Medical Association reconhecem que a identidade de gênero é um aspecto legítimo da saúde humana. A incongruência de gênero não é definida como erobiológico, mas como experiência subjetiva reconhecida clinicamente. Bom, filosoficamente, como de sempre, reduzir alguém à sua anatomia é uma forma de essencialismo, ou seja, a ideia de que existe uma essência fixa que define o que a pessoa é, mas a própria tradição filosófica
já questionou isso. Pense em Michel Foucault, que analisou como categorias sobre o corpo são moldadas por discursos de poder. Isso significa negar a biologia? Claro que não. Significa compreender que a biologia é complexa e que a identidade não se esgota em cromossomos. Bom, dizer que mulher trans são homens biológicos ignora o consenso médico atual, ignora a pluralidade biológica e ignora a própria identidade de gênero, que é uma dimensão reconhecida da experiência humana. Como eu sempre já falei, gênero é como a nossa consciência habita. Vamos lá, né? Aqui a gente vai ter que destrinchar direitinho a confusão que é feita sobre esse assunto, né? Nessa diferenciação que supostamente haveria entre sexo e gênero, né? O meu comentário no vídeo do Yunus, postado no TikTok, foi o seguinte: o que eu quero saber é o que se identificar tem a ver com ser. Porque quando ele fala sobre uma variedade da identidade de gênero, né? Basicamente, existe uma diferença entre quando a pessoa fala que se identifica com algo e quando ela é algo. Esse salto lógico, ele só é dado aqui, nessa questão do transgenerismo. Então, a pessoa ela pode falar que se identifica com o que quer que seja. A questão é, ela é aquilo que ela está se identificando? Então, o que se identificar tem a ver com ser? O que uma pessoa dizer que se identifica com uma mulher tem a ver com ela ser uma mulher? Ela apenas está dizendo que se identifica. De onde que salto é esse que você dá da identificação para o ser em si? Por quê? Porque a gente vai discutir justamente o que é o que é ser a mulher, esse homem, né, enquanto gênero, etc, etc. Já fez isso anteriormente. Porque a confusão é o seguinte: eu não me importo que as pessoas, que os estudiosos de gênero, né, esses transativistas necessariamente, né, eu vou colocar mais um sociólogo, os estudiosos de gênero, que eles digam que existe uma diferença entre o sexo e o gênero. Beleza, se você disser isso daí, até aí tudo bem. O problema é quando você vai dizer que homem e mulher não tem a ver com sexo. Porque se você fala que homem e mulher é gênero e que gênero não tem a ver com sexo, logo está errado. Porque se homem e mulher, como a gente vê aqui ó, na definição de homem, só colocando de novo, né? Não quando já tivesse mostrado aqui, mas se o homem é uma pessoa de um sexo específico, então logo o homem não pode ser um gênero. Porque se ele fala que sexo e gênero são coisas diferentes, ao mesmo tempo ele fala que homem é um gênero, ora, ser homem está ligado a ter um determinado sexo. A identidade de homem está atrelada a um sexo. Logo, homem não é um gênero. Então, nesse ponto em que ele fala sobre essa questão do gênero, né, ele então vai dizer que existe uma diferença entre sexo e gênero. Bom, até aí tudo bem. Se um desses pesquisadores, se um desses estudiosos chegar para mim e falar bem assim, sexo e gênero são coisas diferentes, na hora de explicar o gênero, né, eu vou falar tudo bem. Aí quando ela acrescentar que homem é um gênero, aí eu vou falar, bom, mas aí já me parece errado. Porque para a sociedade, como eu falei, não existe nenhum homem além do biológico. O próprio social só reconhece o homem biológico, que é aquele que é o macho da espécie humana. Não existe outro homem para além desse, né? Reconhecido socialmente. Socialmente, diga-se, pela sociedade, pelo menos pela maioria da sociedade. A sociedade ela é ampla, né? Só que a maioria da sociedade entende assim. A nossa língua é formada a partir dessa noção, que é por isso que a gente tem esses significados nos dicionários, né? E essa é uma noção que até mesmo nem dá para ser mudada, né? Com uma série de problemas que existem agora a partir dessa tentativa. Não sequer dá para ser mudada, né? Então, quando ele fala que sexo e gênero é diferente, eu posso até aceitar isso. Agora, eu não posso aceitar que sexo e gênero sendo diferente, homem e mulher são gênero. Isso daí eu não consigo, porque aqui já é um salto lógico pior do que o primeiro. Entendeu? Porque se essa identidade estão ligada a sexo, como é que você pode chamar isso de gênero se você está falando que sexo e gênero são coisas diferentes? Não tem como. Isso é ilógico. Isso aqui é um salto lógico que ele dá que é pior do que o primeiro. Geralmente essa teoria ela é constituída de uma série de erros, de equívocos e também de ignorância, né, acerca da própria sociedade. Quando, por exemplo, a Simone de Beauvoir ela discute a identidade da mulher, ela fala que a mulher de fato existe para além da sua biologia. Só que ela não exclui da identidade de mulher a biologia. Veja que quando ela está falando sobre a mulher, o livro dela já é chamado O Segundo Sexo. O Segundo Sexo. A Simone ela não empregou nenhuma outra palavra para se referir à figura da mulher, né? Senão ela teria colocado, ainda que, que ela não tivesse pensado na palavra gênero, ela poderia ter colocado qualquer outra coisa. Ela coloca o segundo sexo. Então, para a própria Simone de Beauvoir, a identidade de mulher não está separada do sexo, ainda que não esteja, que não seja totalmente limitada a isso. Não exclui, mas também não restringe. Vai além, mas engloba a própria sexualidade, ou seja, o próprio sexo.
Então é daquela ideia de que a mulher, por exemplo, é aquela figura que possui a feminilidade, né? A mulher enquanto aquela figura que é feminina, o homem enquanto aquela figura que é masculina, tanto a masculinidade quanto a feminilidade sendo construções sociais e, portanto, constituindo também a identidade da mulher. Só que isso não separa a própria biologia ou fator sexual. Então, quando se fala sobre homem e mulher, tem que se saber do que está falando. E se você for dizer que o gênero é uma coisa separada do sexo, logo você não vai poder dizer que homem e mulher são gênero. Porque homem e mulher são identidades que não estão separadas do sexo. Nem mesmo para a própria Simone de Beauvoir, que quando escreve o seu livro, em que ela fala sobre a questão da mulher, né, na sociedade, ela vai utilizar a expressão, né, o nome o segundo sexo. Não é o segundo gênero ou qualquer outro nome que se queira dar a isso, que como na minha análise, como eu falei, você poderia falar simplesmente que é uma coisa o feminino e masculino, né? Se eu fosse falar sobre o gênero, seria masculino e feminino. Eu não posso dizer que o homem e mulher são gêneros, porque está ligado ao sexo. Eu poderia falar de uma masculinidade e uma feminilidade que poderia existir além desse sexo, porque existe sim, a masculinidade e a feminilidade não estão restritos ao sexo, mas homem e mulher estão. São identidades que estão ligadas ao sexo, a masculino e feminino não. Então, se fosse falar de um gênero que é essas características que existem para além, né, da própria biologia da figura, esse gênero seria masculino e feminino, não seria homem e mulher. Compreende? Então aqui ele erra. Esse é o erro principal dos estudiosos de gênero. Obviamente, o primeiro questionamento que eu coloco é o que se identificar tem a ver com si. Então a pessoa disse que se identifica, sei lá, com a televisão. A questão é, ela é uma televisão? Então a pessoa fala, eu me identifico com uma mulher. A questão é, você é uma mulher? E para saber se essa pessoa é ou não uma mulher, o que a gente vai fazer? Vai ter que descobrir o que é mulher. Como é que você faz isso? A mulher, você vai entender que a mulher é uma identidade que existe socialmente construída e, portanto, você vai consultar as sociedades que construíram essa mulher e perguntar o que é essa mulher. O que essa sociedade vai dizer? A mulher é a fêmea da espécie humana. É isso que essa sociedade vai dizer. Entendeu? Então, vamos terminar aqui o que ele vai falar? No corpo. Simples. São categorias diferentes. Prazer, meu nome é Yunus Jalil. Show de bola que gênero seja uma coisa diferente de sexo, né? Até aí, como eu falei, não vejo problema. Agora, se você me disser que homem e mulher são gênero, não dá, né? Como eu falei, se tem uma coisa que existe separada do sexo, é a noção de masculinidade e feminilidade. Isso é, existe a figura dos afeminados. O que são os afeminados? São os homens que possuem características femininas. Então, essa figura sempre existiu. Se você for falar de uma espécie de trans, né? Seria a figura do afeminado, que sempre existiu. Então, você vê até mesmo em livros bem antigos essa ideia, inclusive a condenação em alguns livros religiosos, né? Do afeminado, não se fala muito de uma mulher masculinizada, mas também é possível conceber uma mulher masculinizada, de modo que a masculinidade e a feminilidade não estão necessariamente restritas ao sexo, mas homem e mulher estão. Então, homem e mulher, nesse caso, se você vai separar de sexo, não são gêneros. O que a gente pode compreender como gênero é masculino e feminino. Aliás, como inclusive aparece na nossa gramática. Então, você sabe o que é gênero gramatical? É que diz respeito ao gênero das palavras, que pode ser masculino ou feminino, não homem e mulher. Belezinha? É isso por aqui.